Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 6. Os 4 homens carregaram o corpo de Tauchief através da escuridão e na composição noturna. Vento frio os chicoteou e estremeceram. Eles caminharam juntos contra a presença hostil de Delmacó, a presença hostil que havia matado Ben Tauchief. Babli ligou as luzes aqui e ali. Por fim, eles colocaram Tauchief no alto, com um tampo de mesa de metal. Acho que deveria se recolher aos nossos alojamentos individuais e ficar lá até que o Dr. Babli ter terminado a sua autópsia. Suzy Smart disse, tremendo. Wade Fraser falou. Melhor se ficássemos juntos, pelo menos até que o relatório do Dr. Babli é dentro, e eu também acho que, nestas circunstâncias inesperadas, este terrível acontecimento em nossas vidas, que devessemos imediatamente eleger um líder, alguém forte, que possa nos manter juntos como um grupo, quando na verdade agora nós não somos, mas devemos ser. Será que nem todo mundo concorda com isso? Depois de uma pausa, Glenn Belsorr disse, sim. Nós podemos votar, Betty Joubert disse, de uma forma democrática. Mas eu acho que devêssemos ser cuidadosos. Ela lutou para se expressar. Nós não devemos dar um líder muito poder. E nós devemos ser capazes de chamá-lo quando e se em algum momento não estamos satisfeitos com ele. Em seguida, podemos votar como nosso líder e eleger alguém. Mas enquanto ele ser o líder devemos obedecê-lo. Nós não queremos que ele seja muito fraco, também. Se ele for muito fraco vamos estar como nós estamos agora, um mero conjunto de indivíduos que não podem funcionar em conjunto, mesmo estando cara a cara da morte. Então vamos voltar para a sala de briefing, Tony Donkeveldt disse, ao invés de nossos quartos pessoais. Assim, podemos começar a lançar votos. Quero dizer, ou eles poderiam nos matar antes de ter um líder, nós não queremos esperar. Em grupo, eles fizeram o seu caminho sombrio da enfermaria do Dr. Babli para a sala de briefing. O transmissor e o receptor ainda estavam. Cada pessoa, entrando, ouvia o zumbido, maçante e baixo. Tão grande, Maggie Walsh disse, olhando para o transmissor. E tão inútil. Você acha que devemos nos armar? Bert Kosler disse, puxando a manga de Morley. E se tiver alguém atrás de nós para nos matar? Vamos esperar pelo relatório da autópsia, do Babli, Seth Morley disse. Sentando-se, disse a Wade Fraser em um negócio semelhante maneira. Vamos votar e mostrar as mãos. Todo mundo sentado e ficando quieto, e eu vou ler nossos nomes e manter a contagem. É satisfatório para todos? Havia um tom sardônico de sua voz, e Seth Morley não gostou. Ignat Stubb disse. Você não vai conseguir, Fraser. Não importa quanto você queira. Ninguém nesta sala vai deixar alguém como você dizer-lhes o que fazer. Ele desalisou na cadeira, e cruzou as pernas, e pegou um cigarro de tabaco do bolso da jaqueta. Quando Wade Fraser ler os nomes e levar o registro, vários outros fizeram suas próprias anotações. Eles não confiavam em Fraser para fazer uma conta exata, mas Seth Morley era capaz. Ele não os culpava. O maior número de votos para uma pessoa, disse Fraser, quando todos os nomes que haviam sido lidos, vai para Glenn Belsorr. Largou a sua ficha de registro com um sorriso de escárnio flagrante. Como se, pensou Morley, o psicólogo está dizendo vão em frente e se danem. É suas vidas mesmo, se vocês quiserem jogá-las no lixo. Mas pareceu-lhe que Belsorr foi uma boa escolha. Em seu próprio conhecimento muito limitado, ele ao invés de ter sido votado a favor do homem de manutenção eletrônica. Ele estava satisfeito, mesmo que Fraser não estivesse. E pela sua agitação aliviada que ele adivinhou que a maioria dos outros estavam, também. Enquanto nós estávamos esperando o relatório do Dr. Babli, Maggie Walsh disse, talvez devêssemos participar de uma oração em grupo para o Sr. Tauchief para que sua psique deva ser tomada imediatamente para a imortalidade. Leia o livro de Spektovsky, Betty Joubert disse. Ela mergulhou em seu bolso e tirou sua própria cópia, que ela passou a Maggie Walsh. Leia a parte na página 70 sobre o intercessor. Não é o intercessor que queremos chegar. De memória, Maggie Walsh entoou as palavras que todos eles sabiam. Por sua aparência na história e na criação, o intercessor ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo qual a maldição pode ser parcialmente anulada. Satisfeito como a redenção de sua criação por esta manifestação de si mesmo, o sinal de sua grande, mas parcial, vitória, a divindade morreu e depois ressuscitou para indicar que ele havia superado a maldição, e, portanto, a morte, e, depois de ter feito isso, transferiu-se através dos círculos concêntricos voltando ao próprio Deus. E vou acrescentar outra parte que é pertinente. O próximo, e último, período é o dia da auditoria, ou dia do julgamento conforme a Bíblia Sagrada, no qual os céus serão revertidos como um livro e cada ser vivo,
portanto, todas as criaturas, o homem sensível e o homem como organismo terrestre vai ser conciliado com a deidade original, de cuja unidade tudo originou, com a possível exceção do destruidor da forma, ponto. Ela fez uma pausa e então disse: repitam o que eu disser, todos vocês, seja em voz alta ou em seus pensamentos. Eles levantaram seus rostos e olharam diretamente para cima, na moda aceita. Assim a divindade poderia ouvi-los mais facilmente. Todos eles disseram: nós não conhecíamos Mr. Tauchief muito bem. Mas ele parecia ser um bom homem. Maggie hesitou, refletiu e disse: retire-o deste templo e, assim, torna-o imortal. Restaure a sua forma ao que ele possuía antes do destruidor da forma, passar a trabalhar nele. Todos disseram: restaure a sua forma para que. Ele interrompeu. Dr. Milton Babley tinha vindo para a sala de briefing, parecendo satisfeito. Devemos terminar a oração, Maggie disse. Você poderá terminá-la em outra ocasião, disse Dr. Babley. Eu consegui ser capaz de determinar a causa da morte. Ele consultou várias folhas de papel que ele havia trazido. Causa da morte: inflamação vasta dos brônquios, devido a uma quantidade anormal de histamina no sangue, resultando em um estreitamento da traqueia. Causa exata de morte foi por sufocação como reação a um alérgico heterogêneo. Ele deve ter sido picado por um inseto ou roçou numa planta, enquanto ele estava descarregando sua nozer. Um inseto ou planta contendo uma substância a qual ele era violentamente alérgico. Suzy Smart se lembrou de como estivera doente e era sua primeira semana aqui, desde a sua escavação contra um dos arbustos de urtiga. E Cosler. Ele fez um gesto na direção do alojamento dos idosos. Se ele não tivesse chegado a mim tão rápido como ele fez, seria morto também. Com Tauchief a situação era contra nós. Ele tinha saído sozinho, à noite, e não havia ninguém por perto para reagir à sua situação. Ele morreu sozinho, mas se estivesse lá, ele poderia ter sido salvo. Depois de uma pausa, Roberta Hopkingham, sentada, com uma manta enorme sobre seu colo, disse: por quê? Eu acho que é sempre muito mais encorajador que a nossa própria especulação. Parece que ninguém está tentando nos matar, o que realmente é maravilhoso. Você não acha? Ela olhou em redor para eles, esforçando-se para ouvir se eles haviam dito qualquer coisa. Evidentemente, disse Wade Fraser remotamente, com uma careta privada. Babley, Ignatstub disse: nós votamos sem você. Meu Deus, Betty Jober disse. É assim. Nós vamos ter que votar novamente. Você selecionou um de nós como um líder. Babley disse. Sem me deixar exercer o meu próprio envolvimento pessoal. Quem vocês decidiram em? A mim, disse Glenn Belsor. Babley consultou a ele mesmo. Está tudo bem, tanto quanto eu estou preocupado, disse ele, finalmente, ter como Glenn o nosso líder. Ele ganhou por 3 votos, Suzy Smart disse. Babley assentiu. Em qualquer caso, estou satisfeito. Seth Morley foi até Babley, o encarou e disse: você tem certeza de que foi esta a causa da morte? Sim, sem dúvida eu tenho o equipamento que pode determinar isso. Você achou alguma picada de inseto com marcas em algum lugar? Na verdade não, disse Babley. Um ponto possível, onde uma folha da planta pode ter espetado nele. Não, disse Babley, mas isso não é um aspecto importante de tal determinação. Alguns dos insetos aqui são tão pequenos que qualquer ferroada ou picada local não seria visível sem um exame microscópico e que levaria dias. Mas você está satisfeito, disse Belsor, também chegando. Ele estava com os braços cruzados, balançando para frente e para trás sobre os calcanhares. Absolutamente. Babley assentiu vigorosamente. Você sabe o que isso significaria se você estivesse errado. Como? Explique. Ó Cristo, Babley, Suzy Smart disse. É óbvio. Se alguém ou algo deliberadamente o matou, então nós estamos em tão grande perigo como ele estava, mas talvez se um inseto o picou. Foi assim que isso aconteceu, disse Babley. Um inseto o picou. Seus ouvidos ficaram da cor carmesim brilhante com raiva, teimoso e irritado. Você acha que essa é a minha primeira autópsia? Que eu não sou capaz de lidar com o relatório de patologia ou a instrumentação que eu segurei durante toda a minha vida adulta? Ele olhou para Suzy Smart. Miss Burra, disse ele. Ora vamos, Babley, disse Tony Donkeveldt. É Dr. Babley para você, meu filho, disse Babley. Nada foi alterado, Seth Morley disse para si mesmo. Estamos como estávamos, um grupo de 12 pessoas. E isso pode nos destruir. Acabaria para sempre nossas várias vidas sendo separadas. Sinto uma grande sensação de alívio, Suzy Smart disse, aproximando-se ao lado dele e de Mary. Acho que estávamos nos tornando paranoicos. Pensávamos que todos estavam atrás de nós, tentando nos matar. Pensando em Ben Tauchief e seu último encontro com ele, Morley não sentia ressonância simpática dentro de si à sua recém-atitude renovada. Um homem está morto, disse ele. E nós mal o conhecíamos.
Na verdade, não o conhecíamos de todo. Verdade, disse Morley. Talvez seja porque eu sinta muita culpa pessoal. Talvez eu sinta isso, disse ele em voz alta para ela. Um erro se sentir assim, disse Mary. Vamos terminar a oração, agora. Maggie Walsh disse. Seth Morley disse-lhe. Como é que nós precisamos disparar uma petição-oração para 80 mil milhas acima da superfície do planeta, e este tipo de oração pode ser feito sem ajuda eletrônica? Eu sei a resposta, disse ele para si mesmo. Esta oração agora, realmente não importa para nós se ele já ouviu. É apenas uma cerimônia, esta oração. A outra era diferente. A outra vez que precisávamos de algo para nós mesmos, não para tal chefe. Pensando nisso, ele se sentiu mais triste do que nunca. Eu estou indo, vejo você mais tarde, disse ele em voz alta a Maria. Eu estou indo desembalar as caixas que eu trouxe da nossa nozer. Mas não vá para muito longe das nozers, Mary avisou. Até amanhã, até que tenhamos tempo para explorar a planta ou o inseto. Eu não vou ficar ao ar livre, Morley concordou. Eu vou ir diretamente para os nossos quartos. Ele saiu da sala de briefing para fora no composto. Um pouco depois, ele estava subindo os degraus da varanda dos seus aposentos comuns. Vou pegar o livro, Seth Morley disse a si mesmo. Ele vasculhou várias caixas e finalmente encontrou o seu exemplar do livro Como eu Rosa reservei a minha morte a tempo e você também consegue. Sentado, ele o segurou no colo dele, colocou as mãos sobre ele, fechou os olhos, virou o rosto para cima e disse. Quem ou o quê? Matou Ben Taoshieff. Ele, então, com os olhos fechados, abriu o livro para uma página ao acaso, colocou o dedo em um ponto exato e abriu os olhos. Seu dedo descansou em O Destruidor da Forma. Isso não nos diz muito, ele refletiu. Toda a morte surge como resultado de uma deterioração da forma, devido à atividade do destruidor da forma. E ainda assim o assustou. Não soa como um erro ou uma planta, ele pensou de forma incisiva. Soa como algo inteiramente diferente. Alguém bateu em sua porta. Subindo cautelosamente, moveu-se por graus lentos até a porta, mantendo-a fechada, ele varreu para trás da cortina da janela pequena e olhou para a escuridão da noite. Alguém estava na varanda, alguém pequeno, de suéter, de cabelo preso, escondendo o apertado sutiã, de saia curta apertada, com os pés descalços. Suzy Smart o veio visitar, ele disse a si mesmo, e abriu a porta. Oi, ela disse brilhantemente, sorrindo para ele. Posso entrar e conversar um pouco? Ele levou-a ao longo do livro. Eu perguntei a ele o que ou quem matou Taoshieff. E o que ele disse? Sentou-se, cruzou as pernas nuas e se inclinou para frente para ver quando ele colocou o dedo no mesmo ponto do livro antes. O destruidor forma. Ela disse sobriamente. Mas sempre é o destruidor da forma. Mas eu acho que isso significa alguma coisa. Não era um inseto. Ele balançou a cabeça. Você tem algo para comer ou beber? Suzy disse. Qualquer coisa doce. O destruidor da forma, disse ele, está solto lá fora. Você está me assustando. Sim, disse ele. Temos que fazer uma oração fora deste planeta e também para a rede de retransmissão. Nós não vamos sobreviver a menos que consigamos alguma ajuda. O caminhante vem sem oração, disse Suzy. Eu tenho um chocolate aqui, disse ele. Você pode ter isso aqui, ponto. Ele vasculhou uma mala da Mary, o encontrou, entregou a ela. Obrigado, disse ela, rasgando o papel de uma das extremidades cegas da barra de chocolate. Ele disse, eu acho que estamos condenados. Nós sempre estivemos condenados. É a essência da vida. Condenados imediatamente e não abstratamente. Condenados no sentido de que eu e Mary fomos condenados quando tentei carregar a nave Galinha Mórbida. Hora certa e hora incerta. Há uma grande diferença entre saber que você vai morrer e saber que você vai morrer no mês seguinte. Sua esposa é uma mulher muito atraente. Ele suspirou. Há quanto tempo vocês estão casados? Suzy olhou para ele atentamente. 8 anos, disse ele. Suzy Smart rapidamente se levantou. Venha para o meu lugar e deixe-me mostrar-lhe como são bons estes pequenos quartos podem ser arrumados. Vamos lá. É deprimente ficar aqui. Ela puxou o livro em sua mão e ele se viu seguindo-a até que eles chegaram até a varanda, passaram várias portas e veio finalmente a porta de Suzy. Foi desbloqueada, ela abriu, acolhendo-o em calor e luz. Ela tinha dito a verdade, ele tinha uma boa aparência. Podemos fazer a nossa cabine tão agradável quanto esta. Ele se perguntou como ele olhou em volta, nos quadros nas paredes, as texturas dos tecidos, e muitas caixas de plantas e vasos, fora do que flores multicoloridas que deslumbravam os olhos. É agradável, disse ele. Suzy fechou a porta. É só isso que consegue dizer. Levei um mês para torná-lo assim como está. Agradável foi a minha palavra para você, não para o alojamento. Ela riu. Eu posso chamá-lo de bom, mas já que você é um visitante você tem que ser mais generoso sobre ele. Tudo bem, disse ele.
É maravilhoso. Assim está melhor. Ela se sentou em uma cadeira preta de frente para ele, recostou-se, esfregou as mãos rapidamente. Em seguida, fixado sua atenção sobre ele. Eu te estou esperando, disse ela. Para quê? Para você me dizer o que quer. Por que eu faria isso? Suzy disse. Eu sou uma pervertida com fixações. Você deveria morrer de vergonha por minha causa. Você está me ouvindo? Eu só cheguei aqui hoje tarde, ressaltou. Mas alguém deve ter lhe contado. Quando alguém falar isso perto de mim, disse ele vai ter seu nariz socado por dentro. Mas é verdade. Por quê? Disse. Dr. Bable me explicou que é uma perturbação diencefálica no meu cérebro. Ele disse, isso Bable. Você sabe o que ele disse sobre a minha visita com o caminhante? Ele disse que mais do que eu disse era verdade. Dr. Bable tem uma malícia um pouco afiada. Ele gosta de derrubar tudo e todos. Se você sabe algo sobre ele, Seth Morley disse, então você sabe o suficiente para não prestar atenção. Ele acabou de me explicar por que eu sou assim. Eu sou desse jeito. Dormi com cada homem no assentamento, exceto com Fraser Wade. Ela sacudiu a cabeça, fazendo uma careta. Ele é terrível. Com curiosidade, ele disse, e o que Fraser disse sobre você? Afinal, ele é um psicólogo. Ou pelo menos ele alega que ele é. Ele diz que... Ela refletiu, olhando pensativamente para o teto da sala, entretanto mastigar distraidamente em seu lábio inferior. Que o que eu tenho é uma pesquisa para o mundo arquétipo do pai-avô. Isso é o que Jung teria dito. Você conhece algo sobre Jung? Sim, disse ele, embora na verdade ele só tinha ouvido falar pouco mais do que o nome. Jung, que havia sido dito, teve, em muitos aspectos lançado as bases para uma aproximação entre os intelectuais e a religião, mas nesse ponto do conhecimento Seth Morley não deu sorte. Ouvi falar, disse. Jung acreditava que nossas atitudes para com as nossas mães e pais são reais porque eles personificam certos arquétipos masculino e feminino. Por exemplo, ao Pai Terra simboliza o grande mal e Pai Terra do bem, e o grande mal destrói, e assim por diante, e o mesmo com as mulheres. Minha mãe foi a Mamãe Terra, por isso toda a minha energia psíquica foi voltada para meu pai. Disse ele. Ele tinha, de repente, começou a pensar sobre Mary. Não que ele estivesse com medo dela, mas o que ela iria achar quando ela voltasse para o seu alojamento e não o encontrasse ali. Ou talvez, Deus me livre, o encontrasse aqui com a Suzy burra, a auto-admitida pervertida em oferta. Suzy disse, você acha que o ato sexual faz uma pessoa ser impura? Às vezes, ele respondeu reflexivamente, ainda pensando sobre sua esposa. Seu coração raciocinou e ele sentiu. Spectovsky não é muito claro sobre isso no livro, ele murmurou. Você vai dar um passeio comigo, disse Suzy. Agora. Onde e por quê? Agora não. Amanhã, quando estiver de dia. Vou levá-lo para fora do assentamento, para fora da Real Delmacó. Quando as coisas estranhas vierem, os movimentos que você pegar com o canto do olho, e ver aquele edifício, eu gostaria de ver o prédio. Disse ele, na verdade. De repente ela se levantou. É melhor voltar para sua moradia, Sr. Seth Morley, ela disse. Por quê? Ele, também, confuso, levantou-se. Porque se você ficar aqui sua esposa atraente vai nos encontrar e criar o caos e abrir o caminho para o destruidor da forma, que você diz que está solto lá fora, para pegar todos nós. Ela riu, mostrando os dentes perfeitos e pálidos. Mary poderia vir em nossa caminhada? Perguntou ele. Não. Ela balançou a cabeça. Só você. Ok. Ele hesitou, um bando de pensamentos invadiram sua mente. Eles o puxaram desta maneira e que, em seguida, partiu, deixando-o livre para responder. Será que eu posso lidar com isso? Disse ele. Tente. Por favor. Eu posso te mostrar todos os lugares e formas de vida e as coisas que eu descobri. E são bonitas. Algumas. Por que você está me olhando tão atentamente? Você me deixa nervosa. Eu acho que você é louca, disse ele. Eu sou apenas sincera. Eu simplesmente falo. Um homem é um caminho de esperma que produz mais esperma. Isso é apenas prática. Seth Morley disse. Eu não sei muito sobre a análise junguiana, mas eu certamente não me lembro. Ele parou. Algo havia mudado no canto de sua visão. Qual é o problema? Suzy Smart perguntou. Ele virou-se rapidamente, e desta vez viu claramente. Em cima da cômoda um pequeno objeto quadrado cinza se moveu para a frente, então, aparentemente consciente de si, deixou de se mover. Em 2 etapas, ele foi até lá, ele pegou o objeto, segurou-o firmemente agarrado na palma da sua mão. Não o mate, disse Suzy. É inofensivo. Aqui, dê ele para mim. Ela estendeu a mão, e, relutantemente, ela abriu seus dedos. O objeto que ocupou se assemelhava a uma pequena construção. Sim, disse Suzy, vendo a expressão no seu rosto.
Ela vem do edifício. É uma espécie de filho, eu suponho. De qualquer forma, é exatamente como o prédio, mas menor. Ela o tomou dele, por um tempo examinou-o. Em seguida, colocou de volta na cômoda. Ele está vivo, disse ela. Eu sei, disse ele. Segurando-o, ele sentiu a qualidade animada dele, tinha empurrado contra os dedos, tentando sair. Eles estão por todo lugar, disse Suzy. Lá fora. Ela fez um gesto vago. Talvez amanhã você possa encontrar um. Eu não quero um, disse ele. Você vai acreditar quando eu disse que estive aqui por muito tempo. Por quê? Eu acho que eles são da empresa. Algo para quebrar a monotonia. Lembro-me quando eu era uma criança encontrei um sapo ganymediano no nosso jardim. Era tão lindo com a sua chama brilhante e seus longos cabelos lisos que... Morley disse. Poderia ter sido uma dessas coisas que matou Taoiseach. Glenn Belsor pegou um deles à parte para ele um dia, disse Suzy. Ele disse. Ela ponderou. É inofensivo, de qualquer maneira. O resto do que ele disse foi sobre coisas de eletrônica. Nós não podíamos acompanhá-lo nisso. E ele sabe. Sim. Ela assentiu com a cabeça. Seth Morley disse. Nós, temos um bom líder. Mas eu não acho bom o suficiente, ele disse a si mesmo. Devemos ir para a cama. Suzy disse. O quê? Disse. Eu estou interessada em ir para a cama com você. Eu não posso julgar um homem com quem eu não tenha ficado com ele na cama. E as mulheres? Eu não posso julgá-las em tudo. O que? Você acha que eu vou para a cama com mulheres? Também. Isso é depravado. Isso soa como algo que Maggie Walsh faria. Ela é lésbica, você sabe. Ou você não sabia. Eu não sinto que isso seja importante. Ou que qualquer outra coisa seja nesse lugar. Sentiu-se trêmulo e inquieto. Suzy, disse ele, você precisa de ajuda psiquiátrica. Ele lembrou-se, de repente, o que o caminhante na terra tinha dito a ele, de volta a Tekel o Farso. Talvez todos nós precisássemos de ajuda psiquiátrica, ele pensou. Mas essa ajuda não viria do Wade Fraser. Isso estava totalmente fora de cogitação. Você não quer ir para a cama comigo? Você ia gostar dela, apesar de seu puritanismo inicial e reservas. Eu sou muito boa. Eu conheço um monte de posições. Algumas que você provavelmente nunca ouviu falar. De anos de experiência, disse ele. Sim. Ela assentiu com a cabeça. Eu comecei com 12 anos. Não, disse ele. Sim, disse Suzy, e agarrou-o pela mão. Em seu rosto, ele viu uma expressão desesperada, como se estivesse lutando por sua vida. Ela chamou-o para si, esforçando-se com toda a sua força. Ele retido e ela se esforçou em vão. Suzy Smart sentiu o homem se afastando dela. Ele é muito forte, ela pensou. Como é que você é tão forte? Perguntou ela, ofegando por respirar. Ela encontrou-se quase sem conseguir respirar. De tanto carregar pedras, disse ele com um sorriso. Eu quero que ele, ela pensou. Alto, mau e poderoso. Ele poderia me fazer em pedaços, ela pensou. Sua ânsia por ele cresceu. Eu vou pegar você, ela suspirou. Porque eu quero você. Eu preciso ter você, ela disse para si mesma, cobrindo-me como uma sombra pesada, uma proteção contra o sol. Eu não quero olhar mais, ela disse para si mesma. Me deixa para baixo, pensou ela. Mostre-me o que há em você, me mostre o seu verdadeiro ser, sem o benefício de roupas. Apalpando atrás dela, ela desbotoou seu sutiã apertado. Habilmente, ela tirou a blusa, ela puxou-a, tensa, conseguiu soltá-la em uma cadeira. No que o homem riu. Por que você está rindo? Ela exigiu. Sua limpeza, disse ele. Deixá-la em uma cadeira, em vez de deixá-lo cair no chão. Maldito, disse ela, sabendo que ele, como todo mundo, estava rindo dela. Eu vou pegar você, ela rosnou, e o puxou com toda a sua força. Desta vez ela conseguiu movê-lo alguns passos vacilantes na direção da cama. Ei, porra, ele protestou. Mas, novamente ela conseguiu movê-lo em várias etapas. Pare, ele disse. E então ela o jogou para cima da cama. Ela segurou-o com um joelho e rapidamente, com grande perícia, tirou sua saia e tirando-a da cama, para o chão. Vem, ela disse. Eu não tenho que ser pura. Ela mergulhou para ele, então, ela derrotou-o para baixo com os joelhos. Eu não sou obsessiva, disse ela quando tirou a última peça de roupa dela. Agora, ela rasgou com os botões de sua camisa. Um botão, arrancou solto, enrolado como uma rolou pouco da cama e no chão. No que ela riu. Ela se sentia muito bem. Essa parte sempre a animava, que era como o estágio final de uma caça, neste caso, um caça de um animal grande que cheirava a suor e da fumaça de cigarro e de agitado medo. Como ele pode ter medo de mim? Ela perguntou a si mesma, mas sempre foi assim. Ela tinha vindo para aceitá-lo. Na verdade, ela tinha chegado a gostar dele. Deixe-me ir, ele engasgou, empurrando para cima, contra o seu peso.
Você é tão danado, escorregadio. Ele conseguiu dizer como ela agarrou-lhe a cabeça com os joelhos. Eu posso te fazer tão feliz, sexualmente. Disse ela, ela sempre disse isso, e às vezes ele fez vista grossa, às vezes o homem deu-lhe na perspectiva que ela segurava aberto para ele. Venha, disse ela, rápido, implorando em gemidos. A porta do quarto bateu aberta. Imediatamente, instintivamente, ela se levantou de cima do homem, na cama, ficou em pé, respirando ruidosamente, olhando para a figura na porta. Era sua esposa, Mary Morley. Suzy, ao menos uma vez na vida, pegou as suas roupas, e isso era uma parte que ela não gostava, e ela sentiu um ódio esmagador com Maria Morley. Sai daqui, Suzy ofegante. Este é meu quarto. 7. Mary Morley disse com uma voz estridente. O que em nome de Deus, qual é o problema com você? Como você pôde fazer isso? Mudou-se rigidamente para a cama, com o rosto pálido. Deus, disse Morley, sentando-se e arrumando o cabelo no lugar. Esta garota é uma louca. Ele disse à sua esposa em um tom melancólico de choramingar. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu estava tentando fugir, você viu que? Não você. Você não poderia dizer que eu estava tentando fugir que eu não quis? Você vê isso. Mary Morley disse em sua estridente, voz acelerada. Se você quisesse ficar longe dela, você poderia ter ficado. Não, ele disse implorando. Realmente, assim Deus me ajude. Ela tinha me prendido aqui. Eu estava ficando solto, apesar de tudo. Se você não tivesse vindo eu teria conseguido escapar por mim. Eu vou matar você, disse Mary Morley. Ela girou e caminhou sobre um grande círculo que varreu a maior parte do quarto. Procurando algo para pegar e bater com. Suzy conhecia o movimento, a busca, o olhar vítreo, a expressão feroz, incrédula no rosto. Mary Morley encontrou um vaso, o pegou, que ficava ao lado da cômoda, o peito arfando quando ela enfrentou Seth Morley. Ela ergueu o vaso em um espasmódico movimento, abrupta para trás de seu braço direito. Na cômoda do prédio miniaturizado deslizou um painel de lado. Um minúsculo canhão projetado. Mary não o viu, mas Suzy e Seth Morley viram. Cuidado! Seth suspirou, tateando a sua esposa para se apossar de sua mão. Ele puxou-a para ele. O vaso caiu no chão. O cano do canhão girou, tendo ele como novo objetivo. De repente um feixe projetado sai dele, na direção de Maria Morley. Suzy, rindo, afastou-se, pondo distância entre ela e a trave. O feixe não atingiu Mary Morley. Na parede da sala um buraco apareceu e com ele o ar negro da noite subia, frio e seco, entrando na sala. Mary vacilou, recuou um passo. Apressando-se para o banheiro, Seth Morley desapareceu. Em seguida, veio correndo para fora outra vez, com o silicato de sódio em sua mão. Ele correu até a cômoda, derramou água em cima da réplica do edifício. A boca do canhão deixou de girar. Eu acho que eu entendi, disse Seth Morley, chiando asmaticamente. A partir da estrutura diminutiva uma onda de fumaça cinza subia. A estrutura se agitou brevemente. Em seguida, um conjunto, como graxa manchou driblou para fora a partir dela, misturar com o tanque de água que tinha agora se formado em torno dele. A estrutura morta, girou, e depois tudo de uma vez deteriorada em inanição. Ele estava certo, estava morta. Você matou ele, disse Suzy, acusadoramente. Seth Morley disse. Isso é o que matou Tauchieff. Será que ele tentaria me matar? Mary Morley perguntou baixinho. Ela olhou em volta cambaleante. O fanatismo de fúria saiu de seu rosto agora. Cautelosamente, ela se sentou e olhou para a estrutura, em branco e pálida, então disse a seu marido. Vamos sair daqui. Para Suzy, Seth Morley disse. Eu vou ter que dizer isso a Glenn Belsor. Ele cautelosamente, e com grande cautela, pegou o pequeno bloco morto, segurando-o na palma da sua mão. Ele olhou para ela um longo tempo. Levei 3 semanas para domar esse aí, disse Suzy. Agora eu tenho que encontrar um outro, e trazê-lo de volta aqui sem ser morto, e domá-lo como eu fiz com este. Ela sentiu ondas maciças de acusação, mais e mais crescia a raiva dentro dela. Olhe o que você fez, ela disse, e foi rapidamente recolher suas roupas. Seth Morley e Mary começaram a andar em direção à porta, a mão de Seth nas costas de sua esposa, guiando-a para fora. Desgraçados vocês dois, ela gritou em acusação. Ela seguiu atrás deles. E amanhã, ela disse a Seth. Ainda estamos indo em um passeio que eu quero te mostrar um pouco da... Não, ele disse duramente, e então ele se virou para olhar a sua esposa com um olhar distante e sombrio. Você realmente não entendeu o que aconteceu, disse ele. Suzy disse. Eu sei o que quase aconteceu. Alguém tem de morrer antes de você pode acordar, disse. Não, disse ela, sentindo-se desconfortável. Ela não gostou da expressão dura em seus olhos e era chato. Tudo bem, disse ela, se é tão importante para você, essa coisa de brinquedo. Brinquedo, ele zombou. Brinquedo, repetiu.
Então você deve estar realmente interessada no que está lá fora. Você não entende. Este é apenas um modelo do edifício real. Você não quer vê-lo? Eu já vi isso muito de perto. Eu até sei o que quer dizer o sinal acima da entrada principal. Não é a entrada, onde os caminhões entram e saem, mas a entrada. O que ela quer dizer? Disse. Mary disse. Você vai comigo. Para Mary Morley disse ela, com toda a graciosidade que pôde no comando. Você também. Ambos devem ir. Eu vou sozinho, disse Seth. Para sua esposa, ele disse. É muito perigoso, eu não quero que você vá junto. Você não me quer junto, disse Maria, por razões óbvias demais. Mas ela parecia fraca e assustada, como se a estreita ligação com o feixe de estrutura de energia banisse todas as emoções exceto seu medo, primo apego. Seth Morley disse. O que você quis dizer sobre a entrada? Depois de uma pausa, Suzy disse. Ele diz, Vipere. O que significa isso? Disse. Eu não tenho certeza, mas soa fascinante. Talvez possamos de alguma forma entrar, neste momento. Eu fui bem de perto, quase até a parede. Mas eu não poderia encontrar uma porta lateral, e eu estava com medo, eu não sei porquê, para ir na entrada principal. Sem dizer nada, Seth Morley, dirigindo sua esposa pasmada, caminhou para a noite. Ela encontrou-se ali no meio de seu quarto, sozinha e apenas vestida pela metade. Vadia. Suzy gritou em voz alta depois que eles se foram. Mary ouviu. Eles continuaram. E foram embora de vista. Capítulo 7. Não se iluda, Glenn Belsorr disse. Se ele atirou em sua esposa é porque ela o ameaçou, seja a Suzy burra ou inteligente. Ela queria que ele atirasse. Ela o ensinou. Eles podem ser treinados, como você viu. Ele sentou-se segurando a pequena estrutura, olhando para ela, uma ninhada de expressão resolvida, por graus em seu rosto, muito magro. Se eu não tivesse agarrado ela, Seth disse, teríamos tido uma noite de segunda morte. Talvez sim, talvez não. Considerando o resultado da situação dessas coisas que provavelmente só teria acertado longe dela. O feixe atravessou a parede. Belsorr disse, as paredes são de plástico barato. Uma camada. Você poderia fazer um buraco com seu punho. Então você não está chateado por isso. Belsorr puxou o lábio inferior, pensativo. Estou chateado com a coisa toda. Que diabos você estava fazendo com Suzy em seu quarto? Ele levantou a mão. Não me diga, eu sei. Ela é perturbada sexualmente. Não, não me dê todos os detalhes. Ele saiu sem rumo com a réplica do edifício. Pena que não atirou em Suzy, ele murmurou, meio para si mesmo. Há algo acontecendo com todos vocês, disse Seth. Belsorr levantou a cabeça desgrenhada e estudou Seth Morley. De que maneira? Eu não tenho certeza que um tipo de idiotice cada um de vocês parece estar vivendo em seu próprio mundo privado, sem respeito por ninguém é como se. Ele ponderou. Como se tudo o que você quisesse, cada um de vocês, é ser deixados sozinhos. Não, disse Belsorr. Queremos sair daqui. Podemos ter nada em comum, mas nós fazemos parte disso. Ele entregou a estrutura do mini edifício destruído de volta para Seth. Guarde-o, como uma lembrança. Seth o jogou no chão. Você vai sair com Suzy e ir explorar por aí, amanhã. Belsorr disse. Sim. Ele balançou a cabeça. Ela provavelmente vai atacá-lo novamente. Eu não estou interessado nisso. Não estou preocupado com isso. Eu acho que temos um inimigo ativo neste planeta, trabalhando a partir de fora do área de assentamento. Eu acho que algo, ou eles, mataram Tauchef. Apesar do que Bable encontrou. Belsorr disse. Você é novo aqui, Tauchef era novo aqui e ele está morto. Eu acho que há uma conexão. Eu acho que sua morte foi ligada à sua falta de familiaridade com as condições do planeta. Portanto, você está igualmente em perigo. Mas o resto de nós. Você não acha que eu deveria ir? Pode ir sim, mas tenha muito cuidado, não toque em nada, não pegue em nada, mantenha os olhos abertos. Tente ir apenas onde ela esteve. E não aborde temas novos. Por que você não vem também? Considerando-o atentamente, Belsorr disse. Você quer que eu vá? Você é líder do assentamento, agora. Sim, eu acho que você deveria vir. E armado. Eu. Belsorr ponderou. Pode-se argumentar que eu deveria ficar aqui e trabalhar no transmissor. Eu poderia argumentar que você deveria estar no trabalho de compor uma oração, em vez de vagar ao redor do deserto. Eu tenho que pensar em todos os aspectos desta situação. Eu argumentaria que. Pode-se argumentar que você poderia ter argumentos que pode matar a todos nós, disse Seth Morley. Seu argumento pode-se argumentar, pode estar correto. Belsorr sorriu, como se em uma realidade privada, secreta. O sorriso, sem diversão nele, permanecia em seu rosto. Ele permaneceu e pareceu sarcástico. Seth Morley disse. Diga-me o que você sabe sobre a ecologia lá fora. Não muito,
Há um organismo que chamamos de Tench. Há algum tempo, reunimos 5 ou 6 deles, muito velhos. O que eles fazem? São fabricantes de artefatos. Alguns, os mais fracos, não fazem nada. Eles apenas sentam lá, aqui e ali no meio da paisagem. Os menos fracos, no entanto, imprimem. Imprimem. Eles duplicam as coisas trazidas para eles. Pequenas coisas, como um relógio de pulso, um copo, um barbeador elétrico. E as impressões funcionam. Beisnor bateu no bolso da jaqueta. A caneta que estou usando é uma impressão, mas... Ele levantou a caneta e estendeu-a para Seth Morley. Vê a decadência. A superfície da caneta tinha uma textura estranha, muito parecida com o pó. Ela se decompõe muito rapidamente. Isso vai ser bom por mais alguns dias, e então eu posso ter outra impressão feita a partir da caneta original. Por quê? Porque estamos quase sem canetas. E as que temos estão começando a ficar sem tinta. E sobre a escrita de uma dessas canetas de impressão, será que a tinta desaparece depois de alguns dias? Bem, não, disse Belsorr, mas ele parecia desconfortável. Você não tem certeza. Belsorr mexeu no bolso de trás de sua calça e pegou a sua carteira. Por um tempo ele examinou pequenos pedaços de papel dobrados. Em seguida, ele colocou em frente a Seth. A escrita era clara e distinta. Maggie Walsh entrou na câmara de briefing, viu os dois, e se aproximou. Posso me juntar a vocês? Claro, disse Belsorr remotamente. Puxe uma cadeira. Ele olhou para Seth Morley. Em seguida, disse-lhe com uma voz agradável e rígida. Suzy Smart pegou o edifício de brinquedo e tentou atirar na esposa de Morley pouco tempo atrás. Ela errou, e Morley derramou um prato de água sobre ele. Eu avisei a ela, Maggie disse, que essas coisas não são seguras. Ele era seguro o suficiente, disse Belsorr. É Suzy que não é segura, como eu estava explicando isso para Morley. Devemos orar por ela, disse Maggie. Você vê. Belsorr disse a Seth Morley. Nós temos outra preocupação agora. Maggie quer salvar a alma eterna de Suzy Smart. Ore, Seth Morley disse, para ela não capturar outra réplica dessas e começar a ensinar a atirar também. Morley. Belsorr disse. Eu estive pensando sobre suas ideias sobre um monte de nós de certa forma você está certo. Há algo o assunto com cada um de nós. Mas o que você pensou? A única coisa que temos em comum é que somos falhos. Tome o exemplo de Tauchieff. Será que você não disse que ele é um bêbado? E Suzy? Tudo que ela consegue pensar é conquistas sexuais. Eu posso dar um palpite sobre você, também. Você está acima do peso, obviamente, você come demais. Você vive para comer, Morley. Ou será que você nunca se perguntou isso? Bable é um hipocondríaco. Betty Jober é uma compulsiva compradora de pílula, sua vida está nessas garrafinhas de plástico. Aquele garoto, Tony Donkeveldt, ele vive para seus conhecimentos místicos, seus transes esquizofrênicos, que tanto Bable e Fraser chamam de estupor catatônico. A Maggie, aqui. Ele fez um gesto em direção a ela. Ela vive em um mundo ilusório de oração e jejum, fazendo o serviço a uma divindade que não está interessado nela. Para Maggie, ele disse, você já viu o intercessor, Maggie? Ela balançou a cabeça negativamente. Ou o caminhante na terra? Não, ela disse. E nem o fabricante de homens também, disse Beisnor. Agora pegue Wade Fraser e seu mundo. E você? Seth perguntou para ele. Belsorr encolheu os ombros. Eu tenho meu próprio mundo. Ele inventa, Maggie Walsh disse. Mas eu nunca inventei nada, disse Belsorr. Tudo que se desenvolveu durante os últimos 2 séculos vem de um laboratório composto de centenas, ou mesmo milhares de trabalhadores que faziam o trabalho de pesquisa. Não há tal coisa como apenas um inventor neste século. Talvez eu só goste de jogar jogos particulares com componentes eletrônicos. De qualquer forma, eu gosto. Eu recebo a maioria se não todo o meu prazer neste mundo de criação de circuitos que, em última análise, não fazem nada. Um sonho de fama, disse Maggie. Não. Belsorr balançou a cabeça. Eu quero contribuir com algo. Eu não quero ser apenas um consumidor, como o resto de vocês. Seu tom era duro e liso e muito sério. Vivemos em um mundo criado e fabricado a partir dos resultados do trabalho de milhões de homens, a maioria deles mortos. Praticamente nenhum deles foi conhecido ou dado qualquer crédito. Eu não me importo se eu sou conhecido por criar o que eu quero, tudo que me interessa é fazê-lo valer a pena e ser útil, com pessoas capazes de depender dela como algo que tomamos para melhorar suas vidas. Tal como a segurança do pino. Quem sabe quem o criou? Mas todos na maldito galáxia faz uso de pinos de segurança. Mas e do inventor? Alfinetes de segurança foram inventados na ilha de Creta, disse Seth Morley. No 4º ou 5º século A.C. Belsorr olhou para ele. Foi há cerca de 1000 a.C. Então, é importante para você, quando e onde foram inventados, disse Seth Morley. Eu vim para cá a fim de produzir algo no tempo,
disse Belsorr. Um circuito de silenciamento. Teria interrompido o fluxo de elétrons em qualquer condutor dado por um intervalo de cerca de 50 pés. Como uma arma de defesa que teria sido valiosa. Mas eu não poderia obter o campo para propagar a 15 metros, eu só poderia deixá-lo funcional até 1,5 pé. Então foi isso. Ele ficou em silêncio. Houve um silêncio, pensativo funesto, voltado para si mesmo. Nós amamos você de qualquer maneira, disse Meg. Belsorr levantou a cabeça e olhou para ela. A divindade aceita ainda que... Meg disse. Mesmo uma tentativa que levasse a lugar nenhum. A divindade sabe o motivo, e o motivo é tudo. Isso não importa, Belsorr disse. Se essa colônia inteira, todo mundo nela, morrer, nenhum de nós contribuirá com nada. Nós não somos nada mais do que parasitas, alimentando-se da galáxia. O mundo muito pouco atentará ou se lembrará por muito tempo o que fizermos aqui hoje. Seth Morley disse a Meg, nosso líder, o homem que vai nos manter vivos. Vou mantê-los vivos, disse Belsorr. O melhor que posso isso poderia ser a minha contribuição. Inventar um dispositivo feito de estado fluido, num circuito que vai nos salvar. Isso vai atrapalhar todos os canhões de brinquedo. Eu não acho que você seja muito brilhante para chamar algo de um brinquedo simplesmente porque é pequeno, Meg Walsh disse. Isso é o mesmo que dizer que o rim artificial Toxilax é um brinquedo. Você teria que chamar de brinquedo 80% de todos os circuitos das naves da Interplan, disse Seth Morley. Talvez esse seja o meu problema, disse Belsorr ironicamente. Eu não posso dizer o que é um brinquedo e o que não é, o que significa que eu não posso dizer o que é real. A nave de brinquedo não é uma nave real. Um canhão de brinquedo não é um canhão real. Mas eu acho que com ele se pode matar, ele ponderou. Talvez amanhã eu deveria exigir que todos fossem sistematicamente atrás daquelas coisas, coletando todos os edifícios de brinquedo, na verdade, e jogar tudo fora, e então vamos colocar fogo na pilha inteira. O que mais tem no assentamento que veio de... Seth Morley perguntou. Moscas artificiais, disse Belsorr. Para uma coisa. Elas tiram fotos. Seth perguntou. Não. Isso é o que fazem as abelhas artificiais. As moscas artificiais voam e cantam. Cantam. Ele pensou que ele ter ouvido errado. Eu tenho uma aqui. Belsorr remexeu nos bolsos, finalmente, tirou uma pequena caixa de plástico. Segure-a perto do ouvido. Há uma aí. Que tipo de coisa que elas cantam? Seth Morley segurou a caixa de seu ouvido, escutou. Ouviu, então, um som distante doce, como batidas divididas. E, pensou ele, como muitas asas distantes. Eu sei que essa música, disse ele, mas eu não posso colocá-lo. Uma de suas favoritas indistinta, ele percebeu. De uma era antiga. Elas tocam, o que você gostar, Meg Walsh disse. Ele reconheceu-o, agora. Granada. Eu vou ser amaldiçoado, disse ele em voz alta. Você tem certeza é uma mosca que está fazendo isso? Olhe na caixa, disse Belsorr. Mas cuidado, não a deixe sair, elas são raras e difíceis de apanhar. Com muito cuidado Seth Morley deslizou de volta a tampa da caixa. Ele viu nela uma mosca escura, como uma mosca, grande e peluda, batendo as asas e os olhos salientes, olhos compostos, como as moscas verdadeiras tinham. Fechou a caixa, convencido. Amazing, disse ele. Está agindo como um receptor. Pegando um sinal de um transmissor central em algum lugar do planeta. É um tipo de rádio. O que ela é? Eu levei uma à parte, Belsorr disse. Não é um receptor. A música é emitida por um falante, mas emana de obras da mosca. O sinal é criado por um gerador de miniatura sob a forma de um impulso elétrico, não ao contrário de um impulso nervoso, em uma criatura orgânica viva. Há um elemento úmido à frente do gerador que altera um padrão complexo de condutividade, portanto, um sinal muito complexo pode ser criado. O que ele está cantando para você? Granada, disse Seth Morley. Ele desejava que ele pudesse comprá-la. A mosca da empresa seria para ele. Você vai vendê-la? Perguntou ele. Pegue a sua você mesmo. Belsorr fechou o plástico e colocou a caixa de volta no bolso. Existe alguma coisa de fora do acordo? Seth Morley perguntou. Além das abelhas, moscas, impressoras e edifícios em miniatura. Meg Walsh disse. Uma espécie de pulga do tamanho da impressora, mas ela só pode imprimir uma coisa. Ela faz isso repetidas vezes, triturando numa inundação que parece interminável. A impressão de quê? O livro de Spektovsky, Meg Walsh disse. E o que é isso? Isso é tudo que sabemos sobre ele. Meg ficou alterada. Pode haver outros quais são desconhecidos para nós. Ela lançou um olhar fixo em Belsorr. Belsorr não disse nada. Ele havia se recolhido novamente em seu próprio mundo pessoal, para o momento, alheio a eles. Seth Morley pegou algo abolido do edifício em miniatura e disse. Se esses tentes só imprimem cópias de objetos,
Então como eles fizeram isso se não fosse com habilidades altamente técnicas desenvolvidas para... Poderia ter sido feita há séculos, disse Belsorr, despertando a si mesmo. Em um tempo que não está mais aqui. E seria impresso continuamente desde então. Sim, ou impressa depois que chegamos aqui. Para nosso benefício. Quanto tempo esses edifícios em miniatura têm? Mais do que sua caneta. Eu vejo o que você quer dizer, Besnor disse. Não, eles não parecem se deteriorar rapidamente. Talvez eles não sejam impressões. Não vejo que isso faça muita diferença, pois eles poderiam ter sido mantidos em reserva durante todo esse tempo. Ponha de lado até ser necessário, até que algo nos moldes de nossa colônia se manifestou. Existe um microscópio aqui no assentamento. Claro. Belsorr assentiu. Bable tem um. Eu vou ver Bable, então. Seth Morley foi até a porta da câmara de briefing. Boa noite, disse ele, sobre seu ombro. Nenhum deles respondeu, pois eles pareciam indiferentes a ele e ao que ele tinha dito. Será que eu vou ficar assim, daqui a algumas semanas? Ele perguntou a si mesmo. Foi uma boa pergunta, e em pouco tempo ele teria a resposta. Sim, disse Bable. Você pode usar o meu microscópio. Ele estava o pijama e chinelos e um roupão ersatz de lã listrada. Eu estava apenas indo para a cama. Ele viu Seth Morley trazer o edifício em miniatura. Ai, um daqueles. Eles estão por todo o lugar. Sentando-se ao microscópio, Seth Morley cortando a pequena estrutura, rompeu o casco externo. Em seguida, colocou o componente na lâmina para avaliação no microscópio. Ele usou a resolução de baixa potência, obtendo-se uma ampliação de 600x vezes. Fios intrincados, circuitos impressos, é claro, de uma série de módulos. Resistências, condensadores, válvulas. Uma fonte de alimentação, uma bateria de hélio ultra-miniaturizado. Podia ser a peça giratória do tanque do canhão e que parecia ser o arco de germânio que serviu de fonte do feixe de energia. Não poderia ser muito forte, ele percebeu. Belsorr em certo sentido tinha razão, a saída, em ergs, deve ser muito pequena. Ele centrado no motor que levou o canhão enquanto se movia de um lado para outro. As palavras foram impressas no ferrolho que estava no tambor no mesmo lugar. Ele se esforçou para lê-los, e viu, quando ele ajustou no foco fino do microscópio, uma confirmação do que ele mais temia. Feito na Terra 35082R, a construção tinha sido fabricada no planeta Terra. Ela não tinha sido inventada por uma super-raça alienígena, não emanava das formas de vida nativas de Delmacó. Tanta coisa para isso. Geral Treaton, ele disse para si mesmo severamente. É você, afinal, quem está nos destruindo. O nosso transmissor, o nosso receptor, e a exigência de que chegarmos a este planeta pela Nozer. Foi você quem matou Ben Tauschief. Obviamente. O que você encontrou lá? Bable perguntou. Eu ainda estou procurando, disse ele, que o General Treaton é nosso inimigo e que não temos chance. Ele afastou-se do microscópio. Deu uma olhada. Bable colocou seu olho contra o olho na peça do microscópio. Ninguém pensava que, disse ele hoje, nós poderíamos ter examinado um destes em qualquer altura durante os últimos 2 meses. Simplesmente nunca nos ocorreu. Ele desviou os olhos do microscópio, olhando hesitante para Seth Morley. O que vamos fazer? A primeira coisa é coletar todos eles, trazer tudo para o assentamento lá fora, e destruí-los. Isso significa que o edifício foi feito na Terra. Sim. Seth Morley assentiu. É evidente que sim, pensou. Somos parte de um experimento, disse ele. Temos que sair deste planeta, disse Bable. Nós nunca vamos sair, disse Seth Morley. Tudo deve ser proveniente do edifício. Temos que encontrar uma maneira de destruí-lo. Mas eu não vejo como podemos fazer isso. Você quer rever seu relatório de autópsia em Tauschief? Não tenho mais nada para continuar. Neste momento eu diria que ele provavelmente foi morto por uma arma que não sabemos nada sobre. Algo que gera quantidades fatais de estamina no fornecimento de sangue, que traz no que parece ser respiração natural aparelhada. Há uma outra possibilidade que você pode considerar. Poderia ser uma falsificação. Afinal, a Terra se tornou um hospital psiquiátrico gigante. Há laboratórios de pesquisa militares lá. Aqueles altamente secretos. O público em geral não sabe sobre eles. Como você sabe sobre eles? Seth Morley disse. Na Tekel Ufarso, como biólogo marinho do kibbutz, me relacionei com eles. É quando nós compramos armas. Estritamente falando, isso não era verdade. Ele tinha, realmente, apenas ouvido rumores. Mas os rumores o havia convencido. Diga-me, Bable disse, olhando para ele. Você realmente viu o caminhante na Terra? Sim, disse ele. E eu conheci em primeira mão sobre os laboratórios de pesquisa secretos militares na Terra, por exemplo. Bable disse. Você viu alguém? Eu acredito que sim.
Alguém com quem você não sabia se aproximou e apontou algo que deve ter sido óbvio para você, a saber, que a nozer que você tinha escolhido não estava com defeito. Mas esse estranho já tinha isso em mente. Porque foi ensinado a você durante toda a sua infância, que, se um estranho vier até você e oferecer uma ajuda não solicitada, aquele estranho tinha que ser uma manifestação da divindade. Mas veja, o que você viu era o que você esperava ver. Você assumiu que ele era o caminhante na Terra por causa do livro de Spektovsky, que é praticamente universalmente aceito. Mas eu nunca aceitei isso. Você não aceitou. Seth Morley disse, surpreso. Nem um pouco. Estranho. Estranhos verdadeiros, os homens comuns, mostram-se e dão bons conselhos. A maioria dos seres humanos é bem intencionada. Se eu tivesse visto por eu ter intervindo muito, eu teria apontado que a sua nave não estaria quebrada. Então você teria estado na posse do caminhante na Terra, você teria temporariamente se virado e olhar e que aquilo não poderia acontecer a ninguém. Isso é parte do milagre. Não existem milagres. Como Spinoza revelou há séculos atrás. Um milagre seria um sinal da fraqueza de Deus, como uma falha da lei natural. Isso se houvesse um Deus. Seth Morley disse. Você nos disse, mais cedo nesta noite, que viu o caminhante na Terra 7 vezes. A suspeita o encheu, o que pareceu uma inconsistência. E você viu o intercessor também. O que eu quis dizer com isso, Babley disse suavemente, é que eu encontrei situações da vida em que os seres humanos agiram como o caminhante na Terra teria agido, se ele existisse. Seu problema é que de um monte de gente, ela se origina de nossa ter encontrado uma raça sencientes não humanoide, alguns deles, aqueles que chamamos de deuses, sobre o que chamamos de Deus, muito superiores a nós como para nos colocar. Para exemplo, o papel que, digamos, que cães ou gatos têm de nós. Para um cão ou um gato um homem é semelhante a Deus, ele pode se fazer de Deus como coisas. Mas as quasi-biológicas, formas ultrassensíveis da vida sobre Deus, são tanto os produtos da evolução biológica natural como somos todos nós. Com o tempo, podem evoluir tão longe, ainda mais longe. Eu não estou dizendo que nós vamos, eu estou dizendo que nós podemos. Ele apontou o dedo determinado para Seth Morley. Eles não criaram o universo. Eles não são manifestações do fabricante dos homens. Tudo o que temos é o seu relato verbal que elas são manifestações da divindade. Por que devemos acreditar nelas? Naturalmente, se lhes perguntar, você é Deus? Será que você fez o universo? Eles vão responder pela afirmativa. Nós faríamos a mesma coisa, os homens brancos, nos séculos 16 e 17, que disseram aos nativos da América do Norte e do Sul exatamente a mesma coisa. Mas o espanhol, o inglês e o francês eram colonos, eles tinham um motivo para fingir serem deuses. Como Cortés ele. As formas de vida sobre as chamadas de mundo de Deus têm um motivo similar. Como o quê? Ele sentiu sua raiva maçante começando a brilhar. Eles são como santos contemplam. Eles escutam nossas orações, se puderem buscá-los, e agem de forma a cumprir as nossas orações. Como fizeram, por exemplo, com Ben Tauscheff. Eles o mandaram aqui para morrer. Será mesmo? Que tinha sido gravemente incomodado, começando no momento em que pela primeira vez avistou o corpo morto e inerte do Tauscheff. Talvez eles não sabiam, disse ele, desconfortável. Afinal, Spektovsky aponta que a divindade não sabe tudo. Por exemplo, ele não sabia que o destruidor da forma existia, ou que ele estaria acordado pelos anéis concêntricos de emanação que compõem o universo, ou que o destruidor da forma iria entrar no universo, e, portanto, tempo, e corromper o universo que a fabricante dos homens teria feito à sua imagem e semelhança, de modo que não era mais sua imagem. Assim como Maggie Walsh. Ela fala da mesma maneira. Dr. Babley latiu uma risada, curta e dura. Seth Morley disse, eu nunca conheci um ateu antes. Na realidade ele tinha encontrado um, mas tinha sido há anos atrás. Parece muito estranho nesta época, quando temos a prova da existência da divindade. Eu posso entender que haja a disseminação do ateísmo em épocas anteriores, quando a religião foi baseada apenas na fé em coisas invisíveis, mas agora não são invisíveis, como Spektovsky indicou. O caminhante na Terra, disse sarcasticamente Babley, é uma espécie de antipersona de Porlock. Em vez de interferir com o bom processo ou evento que ele. Babley bateu a porta da enfermaria, a abriu e um homem estava ali, vestindo uma jaqueta de plástico macio trabalho, calças e botas de semicouro. Ele era moreno, provavelmente em seus 30 e tantos anos, com um rosto forte, as maçãs do rosto eram altas e seus olhos eram grandes e brilhantes. Ele carregava uma lanterna, que agora ele tinha desligado. Ele ficou ali, olhando para Babley e Seth Morley, não dizendo nada. Apenas em pé em silêncio e esperando. Seth Morley pensou, esse é um residente do assentamento que eu nunca vi. E, em seguida, ele percebeu a expressão de Babley, que Babley nunca havia visto ele. Quem é você? Babley disse com voz rouca. O homem disse em voz baixa e suave.
Acabei de chegar aqui na minha nozer. Meu nome é Ned Russell. Eu sou um economista. Ele estendeu a mão para Bubbly, que a aceitou reflexivamente. Eu pensei que todo mundo já estivesse aqui, disse Bubbly. Temos 13 pessoas, isso é tudo que é suposto ser. Eu me candidatei a uma transferência e esse foi o destino. Delmacó. Russell virou-se para Seth Morley, mais uma vez segurando a sua mão. Os dois homens se cumprimentaram. Vamos ver a sua ordem de transferência, disse Bubbly. Russell procurou no bolso do casaco. Este é um lugar estranho que vocês estão operando aqui. Quase sem luzes. O piloto automático inoperante. Eu tive que pousar e eu não sou tão acostumado a uma nozer. Eu a estacionei com todas as outras, no campo na borda vaga. Então agora nós temos 2 pontos a levantar com Belsor, disse Seth Morley. A inscrição do artefato fabricado na Terra sobre o edifício em miniatura. E este homem? Ele perguntou o que viria a ser o mais... No momento ele não podia ver claramente o suficiente antes de saber de uma maneira ou de outra. Algo para nos salvar, ele pensou. Algo para nos condenar. Ela, a equação de tudo, poderia vir de qualquer lugar. Na escuridão noturna, Suzy Smart descia por alguns graus na direção do alojamento de Tony Donkeveltda. Ela usava uns saltos altos e pretos, sabendo que o garoto gostava disso. Toque, toque. Quem é? Uma voz murmurou a partir de dentro. Suzy. Ela tentou o botão. A porta estava destrancada. Então ela foi à frente, dentro no centro da sala, sentou-se com Tony Donkeveltda de pernas cruzadas no chão na frente de uma única vela. Seus olhos, na luz fraca, estavam fechados, evidentemente ele estava em transe. Ele não mostrou nenhum sinal de percebê-la ou reconhecê-la, e ainda não tinha perguntado o nome dela. Está tudo bem, eu posso entrar. Seu estado de transe a preocupava. Neles, ele se retirava completamente do mundo regular. Às vezes, ele se sentava dessa forma por horas, e quando questionaram o rapaz sobre o que ele viu ele não dava nenhuma ou pouca resposta. Eu não quero me intrometer, disse ela, quando ele não respondeu. Em uma voz modulada individual, Tony disse, seja bem-vinda. Obrigada, disse ela, aliviada. Sentando-se em uma cadeira de espaldar reto, ela encontrou seu pacote de cigarros, acendeu um, recostou-se para o que ela sabia que seria uma longa espera. Mas ela não queria esperar. Cautelosamente, ela lhe chutou com a ponta de seu sapato salto alto. Tony, ela disse. Tony. Sim, disse ele. Diga-me, Tony, o que você vê? Um outro mundo. Você pode ver todos os deuses ocupados em fazer boas ações. Você pode ver o destruidor da forma ocupado. Como é que ele olha? Ninguém nunca viu o destruidor da forma exceto Tony Donkeveltda. Ele tinha o princípio do mal só para ele. E foi essa qualidade assustadora sobre os transes do menino que a impedia de tentar interferir. Quando ele estava em um estado de transe, ela tentou deixá-lo sozinho, a trabalhar seu caminho de volta a partir de sua visão de malignidade pura à sua normal e cotidiana responsabilidade. Não fale comigo, Tony resmungou. Ele tinha os olhos espremidos fechados, e seu rosto estava apertado e vermelho. Disse ela. Você deveria estar na cama. Você quer ir para a cama, Tony? Comigo, por exemplo. Ela colocou a mão em seu ombro. Por graus, ele deslizou para longe, até que ela estava segurando nada. Você se lembra o que você disse sobre mim amar você porque você não é ainda um homem real. Você é um homem real. Será que eu não sei? Deixe-a decidir-se para mim. Eu vou te dizer quando você é um homem e quando você não está, se você acontecer para não ser. Mas até agora você foi mais do que um homem. Você sabia que uma garota de 18 anos pode ter 7 orgasmos em um período de 24 horas? Ela esperou ele responder, mas ele não disse nada. Isso é muito bom, ela disse. Tony disse extasiado. Não é uma divindade acima da divindade. Aquele que abraça todos os 4. Que 4? 4 o quê? As 4 manifestações do fabricante dos homens, o... Quem é o quarto? O destruidor da forma. Quer dizer que você pode comungar com um Deus que combina o destruidor forma com os outros 3, mas Tony, isso não é possível. Eles são bons deuses e o destruidor da forma é mau. Eu sei que, disse ele em voz sombria. É por isso que eu vejo é tão perspicaz. Um Deus acima do Deus, que ninguém pode ver, mas eu posso. Mais uma vez, por graus, que se voltaram para seu transe, ele parou de falar com ela. Como é que você pode ver algo que ninguém mais pode, e ainda chamá-lo de verdade? Suzy perguntou. Spektovsky não disse nada sobre essa tal superdeidade. Eu acho que é tudo coisa da sua própria mente. Ela sentiu cruz e frio, e o cigarro queimou seu nariz. Ela tinha como de costume fumar muito. Vamos para a cama, Tony, disse ela vigorosamente, e apagou o cigarro. Vamos. Ela se curvou, o tomou segurou-o pelo braço. Mas ele manteve-se inerte. Como uma rocha. O tempo passou. Ela conversava mais e mais com ele. Jesus, disse ela com raiva.
Bem, vai para o inferno com ele. Boa noite, eu vou embora. Levantando-se, ela caminhou rapidamente até a porta, abriu-a, que estava entreaberta. Nós poderíamos nos divertir muito, se nós fomos para a cama, disse ela tristemente. Há algo sobre mim que você não procura. Quer dizer, eu poderia mudar isso. E eu tenho lido. Há várias posições que eu não conhecia. Deixe-me ensiná-las a você. Elas soam como um monte de diversão. Tony Donkeveldt abriu os olhos em alerta, considerado seu estado. Ela não podia decifrar a expressão em seu rosto, e isso fez com que ela ficasse inquieta. Ela começou a esfregar os braços nus e sentiu tremores. O destruidor da forma, Tony disse, é absolutamente um não-Deus. Eu percebo que. Ela disse. Mas absolutamente não-Deus é uma categoria de ser. Se você disser isso, Tony. E Deus contém todas as categorias do ser. Por isso, Deus pode ser absolutamente não-Deus, que transcende a razão humana e a lógica. Mas nós sentimos intuitivamente que seja assim. Você não. Você não preferiria um monismo que transcende o nosso dualismo lamentável. Spectovski era um grande homem, mas há uma estrutura maior monista acima do dualismo que ele previu. Há um Deus maior. Ele olhou para ela. O que te pensar sobre isso? Ele perguntou, um pouco timidamente. Eu acho que é maravilhoso, disse Suzy, com entusiasmo. Deve ser tão magnífico ter transes e perceber o que você percebe. Você deveria escrever um livro dizendo que o que Spectovski diz é errado. Ele não está errado, disse Tony. Foi transcendido, ultrapassado pelo que vejo. Quando você chegar a esse nível, duas coisas opostas podem ser iguais. Isso é o que eu estou tentando revelar. Você não poderia revelá-la amanhã? Ela perguntou, ainda tremendo e massageando seus braços nus. Eu estou com tanto frio e tão cansada e eu fiquei terrível pensando nessa maldita Mary Morley me rondando já esta noite. Então vamos lá, por favor, vamos ir para a cama. Eu sou um profeta, disse Tony. Como Cristo ou Moisés ou Spectovski. Nunca serão esquecidos. Mais uma vez ele fechou os olhos. As fracas velas tremeluziam e quase saiu. Ele não percebeu. Se você é um profeta, Suzy disse, um milagre. Ela tinha lido no livro Spectovski sobre isso, sobre os profetas que têm poderes milagrosos. Prove para mim, disse ela. Ele abriu um dos olhos. Por quê? Você quer um sinal? Ele disse. Eu não quero um sinal. Eu quero um milagre. Um milagre, disse ele, é um sinal. Tudo bem, eu vou fazer algo que te mostrarei. Ele olhou ao redor da sala, o rosto segurando um ressentimento profundamente arraigado. Ela tinha despertado nele agora, ela percebeu. E ele não gostou disso. Seu rosto está ficando preto, disse ela. Ele tocou a testa experimentalmente. Está ficando vermelho. Mas a luz de velas não contém um espectro de luz completo de modo que parecesse preto. Ele deslizou a seus pés e caminhava com dificuldade sobre, esfregar a base de seu pescoço. Quanto tempo você estava sentado aí? Perguntou ela. Eu não sei. Isso é certo. Você perde toda a noção do tempo. Ela tinha ouvido dizer isso. Essa parte de ficar sozinho havia impressionado ela. Tudo bem, disse ela. Transformar isso em uma pedra, ela tinha encontrado um pedaço de pão, um pote de manteiga de amendoim e uma faca. Segurando o pedaço de pão, ela levou para ele, sentindo-se travessa. Você pode fazer isso. Solenemente, ele disse, o oposto do milagre de Cristo. Você pode fazer isso. Ele aceitou o pão dela, segurou-a com ambas as mãos, ele olhou para baixo para ele, seus lábios se movendo. Seu rosto começou a se contorcer todo, como se com um esforço tremendo. A escuridão cresceu, os olhos desapareceram e foram substituídos por botões impenetráveis das trevas. O pão virado de suas mãos levantou-se até que pendia bem acima dele. Torcido, tornou-se nebuloso, e então, como uma pedra, caiu para o chão. Como uma pedra. Ela ajoelhou-se para olhar para ele, perguntando se a luz da sala tinha a colocado em um transe hipnótico. O pedaço de pão tinha ido embora. O que estava no chão parecia ser uma pedra lisa grande, uma pedra de água caída, com laterais pálidas. Meu bom Deus, disse ela, meio que em voz alta. Posso pegá-lo? É seguro. Tony, com os olhos uma vez mais cheios de vida, também se ajoelhou e olhou para ele. O poder de Deus, disse ele, está em mim, eu não fiz isso. Foi feito através de mim. Pegando a pedra, era muito pesada, ela descobriu que estava quente e quase viva. Uma rocha animada, ela disse para si mesma. Como se fosse orgânica. Talvez não seja uma pedra real. Ela bateu contra o chão, sentiu forte o suficiente, e ele fez o barulho certo. É uma rocha, ela falou. É uma pedra. Posso ficar com ela? Perguntou ela. Seu temor tornou-se completo agora, ela olhou para ele. Esperamos, disposto a fazer exatamente o que ele disse. Você pode tê-la, Suzanne, Tony disse em uma voz calma. Mas levante-se e volte para seu quarto. Eu estou cansado.
Ele fez o som de cansado, e seu corpo inteiro caiu. Eu vou ver você de manhã no café da manhã. Boa noite. Boa noite, disse ela, mas eu posso despir-lo e colocá-lo na cama. Eu iria gostar disso. Não, disse ele. Ele foi até a porta e segurou-a aberta para ela. Quis. Chegando até ele, ela se inclinou e beijou-o nos lábios. Obrigado, disse ela, sentindo-se humilde. Boa noite, Tony. E obrigado pelo milagre. A porta começou a fechar atrás dela, mas, habilmente, ela parou com o dedo em forma de cunha do sapato. Posso dizer a todos sobre isso. Quero dizer, não é este o primeiro milagre que você já fez? Se não sabem. Mas se você não quer que eles saibam, eu não vou dizer a eles. Deixe-me dormir, disse ele, e fechou a porta. Ele bateu a porta em seu rosto e ela se sentiu um terror animal. Isso era o que ela mais temia na vida, um homem bater a porta na sua cara. Instantaneamente, ela levantou a mão para bater, descobriu o pedra. Ela bateu na porta com a pedra, mas não em voz alta, apenas o suficiente para deixá-lo saber como ela estava desesperada para voltar, mas não o suficiente para incomodá-lo se ele não quer responder. Ele não o fez. Nenhum som, não há movimento da porta. Nada, mas o vazio. Tony, ela suspirou, pressionando o ouvido à porta. Silêncio. Tudo bem, disse ela entorpecida, segurando a pedra andou cambaleando da varanda em direção a seus próprios aposentos. A rocha desapareceu. Sua mão não sentiu nada. Droga, disse ela, sem saber como reagir. Onde ela está? No ar. Mas, então, deve ter sido uma ilusão, ela percebeu. Ele me colocou em um estado hipnótico e me fez acreditar. Eu deveria saber que não era verdade. 1 milhão de estrelas explodem em rodas de luz, bolhas de luz fria. Alguém veio por detrás e ela sentiu uma grande pancada colidir na cabeça dela. Tony, disse ela, e caiu no vazio esperando. Ela não pensou em nada, ela não sentiu nada. Ela só viu o vazio quando ela absorveu o golpe, esperando abaixo e abaixo dela, quando ela caiu, como se ela descesse muitos quilômetros. Em cima de suas mãos e joelhos ela morreu. Sozinha na varanda, ainda segurando o que não existia. Capítulo 8. Glenn Belsorr estava sonhando. Na escuridão da noite, ele sonhou sobre si mesmo. Ele via a si mesmo como ele realmente era, um sábio e benéfico provedor. Felizmente ele pensou, eu posso fazer isso. Eu posso cuidar de todos eles, ajudá-los e protegê-los. Eles devem ser protegidos a todo custo. Ele pensou, eu consigo mesmo, meu sonho. Em seu sonho ele acompanha o cabo de conexão, aparafusado um disjuntor no lugar. Tentei uma unidade serva assistente. Um zumbido aumentou do mecanismo elaborado. Um campo gerado, a quilômetros de altura, subia em todas as direções. Ninguém pode passar que, ele disse a si mesmo na satisfação, e alguns de seu medo começou a diminuir de distância. A colônia está segura e fui eu que fiz isso. Na colônia as pessoas se moviam para frente e para trás, vestindo longas túnicas vermelhas. E tornou-se meio-dia e, em seguida, tornou-se meio-dia por milhares de anos. Ele viu, de repente, que tinha envelhecido. Cambaleante, com barbas esfarrapadas, as mulheres também, que se arrastavam fracas, da mesma maneira de um inseto. E alguns deles, viu, estavam cegos. Então nós não estamos seguros, ele percebeu. Mesmo com o campo em operação. Eles estão desaparecendo de dentro. Eles vão todos morrer de qualquer maneira. Belsorr. Ele abriu os olhos e sabia o que era. Cinza. A luz solar de manhã cedo filtrada através dos tons de seu quarto. 7 da manhã. Ele viu seu relógio de pulso. Ele levantou-se para uma posição sentada, empurrando as cortinas longe. O ar gelado da manhã se voltando contra ele e ele tremeu. Quem é? Ele disse para os homens e mulheres que entram na sua sala. Ele fechou os olhos, fez uma careta, sentiu, apesar da emergência, os restos ranço de sono ainda agarrados a ele. Ignat Stug, vestido de pijama alegremente decorado, disse em voz alta. Suzy Smart. E colocou seu roupão de banho. Belsorr se deslocou entorpecido em direção à porta. Sabe o que isso significa? Disse Wade Fraser. Sim, disse ele. Eu sei exatamente o que isso significa. Roberta Hockingham, tocar no canto de um pequeno lenço de linho para os olhos, disse. Ela era um espírito tão brilhante, sempre iluminando as coisas com a sua presença. Como alguém pode fazer isso com ela? Um rastro de lágrimas materializado em suas bochechas murchas. Ele fez o seu caminho em todo o composto, os outros agregados após ele, nenhum deles falou. Ali ela ficou, na varanda, a poucos passos a partir de sua porta. Ele se curvou sobre ela, tocou seu pescoço. Estava absolutamente fria, sem qualquer traço de vida. Você examinou-a. Ele disse a Bable. Ela realmente está morta. Não há dúvida sobre isso. Olhe para sua mão, disse Wade Fraser. Belsorr tirou a mão do pescoço da moça. Sua mão pingava sangue.
E agora ele viu a massa de sangue em seus cabelos, próximo ao topo de seu crânio. Sua cabeça tinha sido quebrada por dentro. Tomando cuidado em revisar sua autópsia, ele disse sarcasticamente a balbuciar. E a sua opinião sobre Tauchiev? Que você se importa de mudar agora? Ninguém falou. Belsorr olhou em volta, viu não longe, um pedaço de pão. Ela deve ter levado isso, disse ele. Ela pegou isso de mim, disse Tony Donkelvelt. Seu rosto empalidecera de choque. Suas palavras eram quase inaudíveis. Ela saiu do meu último quarto à noite e fui para a cama. Eu não ia matá-la. Eu nem sabia sobre isso até que ouvi o Dr. Bable e os outros gritando. Nós não estamos dizendo que foi você quem fez isso, Belsorr disse-lhe. Sim, ela costumava voar a partir de uma sala para outra à noite, ele pensou. Nós rimos dela e ela estava um pouco perturbada. Mas ela nunca faz mal algum a ninguém. Ela era tão inocente como um ser humano pode chegar a ser. Ela foi ainda inocente na sua própria maldade. O novo homem, Russell, aproximou-se. A expressão no rosto dele mostrou que ele também, mesmo sem conhecê-la, entendeu que uma coisa horrível que fosse, que era um momento terrível para todos eles. E aí já viu, o que você veio fazer aqui? Belsorr disse-lhe duramente. Russell disse. Eu me pergunto se vocês podem conseguir ajuda através do transmissor na minha Nozer. Eles não são bons o suficiente, disse Belsorr. A rádio da Nozer não envia o sinal que seja bom o suficiente. Ele se levantou com dificuldade, ouvindo seus ossos estalarem. São pessoas da Terra que estão fazendo isso, pensou ele, lembrando que Seth Morley e Bable haviam dito na noite passada quando Russell acabou de falar. Nosso próprio governo. Como se nós fossemos ratos em um labirinto da morte, roedores confinados com o adversário final, para morrer, um por um. Seth Morley acenou-lhe para um lado, longe dos outros. Tem certeza de que não quer lhes dizer algo. Eles têm o direito de saber quem é o inimigo. Belsorr disse. Eu não quero que eles saibam porque, como eu expliquei-lhe, a sua moral está baixa o suficiente. Se eles soubessem que se tratava de gente da Terra que não seríamos capazes de sobreviver, eles iriam se fuder, ficariam loucos. Vou deixar isso para você, disse Seth Morley. Você foi eleito como líder do grupo. Mas o seu tom de voz mostraram que ele discordava, e muito fortemente. Como ele teve na noite passada. Com o tempo. Disse Belsorr, aperta os seus dedos longos e especialistas em torno do braço de Seth. Quando chegar o momento apropriado. Ele nunca irá chegar, disse Seth Morley, movendo-se um passo para trás. Eles vão morrer sem saber. Talvez, Belsorr pensou, seria melhor assim. Melhor se todos os homens, onde quer que estejam, morressem sem saber quem fez aquilo ou o porquê. De cócoras, Russell virou Suzy Smart. Ele olhou para ela e disse. Ela certamente era uma garota bonita. Linda, Belsorr disse duramente, mas maluca. Ela tinha um desejo sexual hiperativo. Ela teve que dormir com todo homem que ela encontrasse. Agora podemos prosseguir sem ela. Desgraçado, disse Seth Morley, seu tom feroz. Belsorr levantou as mãos vazias e disse. O que você quer que eu diga? Que nós não podemos passar sem ela. Que este é o fim. Morley não respondeu. Para Maggie Walsh, Belsorr disse. Faça uma oração. Era tempo para a cerimônia da morte. Os rituais tão firmemente ligados a ele que mesmo que ele próprio não poderia nem imaginar uma morte sem ele. Dê-me alguns minutos, Maggie Walsh disse com voz rouca. Eu. Só não posso falar agora. Ela recuou e virou as costas. Ele a ouviu soluçando. Eu vou dizer isso, disse Belsorr, com fúria selvagem. Seth Morley disse. Eu gostaria de pedir permissão para ir em uma viagem exploratória fora do assentamento. E Russell quer ir conosco. Por quê? Belsorr disse. Morley disse em uma voz baixa e firme. Eu vi a versão em miniatura do edifício. Eu acho que é hora de enfrentar a coisa real. Leve alguém com você, disse Belsorr. Alguém que sabe o caminho de volta lá fora. Eu vou com eles, Betty Joubert falou. Não, deve haver outro homem com eles, disse Belsorr. Mas, pensou ele, que é um erro para nós, não ficarmos juntos. A morte chega quando um de nós está deixado por si mesmo. Leve Fraser e Tug, ambos, com você, ele decidiu. Assim como BJ. Isso seria dividir o grupo, mas nem Roberta Hopkingham nem Bert Kosler eram fisicamente capazes de fazer tal viagem. Nem tinham ainda saído do acampamento. Vou ficar aqui com o resto deles, disse ele. Acho que devemos ir armados, disse Wade Fraser. Ninguém vai armado, disse Belsorr. Estamos em uma situação ruim o suficiente. Se você estiver armado, vocês vão matar uns aos outros, seja acidentalmente ou intencionalmente. Ele não sabia por que ele sentiu isso, mas intuitivamente sabia-se ser a ideia correta. Ele pensou em Suzy Smart. Talvez você estivesse morto por um de nós. Aquele que é o agente da Terra com o General Treaton. Como no meu sonho, ele pensou. O inimigo interno. Na era da deterioração e da morte.
apesar do campo de barreira em torno do acampamento. Isso é o que meu sonho estava tentando me dizer. Esfregando seus olhos doloridos e avermelhados, Maggie Walsh disse: eu gostaria de ir junto com eles. Por quê? Belsor disse: porque todo mundo quer deixar o acordo. Nós estamos mais seguros aqui. Mas seu conhecimento e sua consciência da inverdade do que ele estava dizendo encontrou seu caminho em sua voz. Ele ouviu a sua própria insinceridade. Tudo bem, disse ele. E boa sorte. Para Seth Morley, ele disse: tente trazer de volta uma daquelas moscas cantantes. A menos que você encontre alguma coisa melhor. Eu vou fazer o melhor que eu puder, disse Seth Morley. Virando-se, afastou-se de Belsor. Aqueles que iam com ele começaram a se afastar, também. Eles nunca vão voltar, Belsor disse para si mesmo. Ele os viu partir e, dentro dele, de seu coração bateu golpes pesados, abafados, como se o pêndulo do relógio cósmico estivesse balançando para trás e para frente, dentro de seu peito oco. O pêndulo da morte. Os 7 deles marcharam ao longo da borda de uma crista baixa, a sua atenção fixada em cada objeto que viam. Eles conversavam muito pouco. Nas desconhecidas colinas nebulosas espalharam-se, perdidos na grande onda de poeira. Líquenes verdes cresciam em todos os lugares. O solo era um piso emaranhado de plantas crescendo. O ar cheirava a vida orgânica complexa aqui. Um odor rico, complexo, nada parecido com que qualquer um deles tinha cheirado antes. Deligados na distância e nas grandes colunas de vapor levantou-se, geysers de água fervente forçando seu caminho através das rochas para a superfície. Um oceano estava muito distante, batendo na cortina invisível deriva de poeira e umidade. Eles chegaram a um lugar úmido. Limo quente, composta de água, sais minerais dissolvidos e celulose fungoide, banhada em seus sapatos. Os restos de líquenes e protozoários coloridos que engrossavam o limo de umidade escorrendo por toda parte, sobre as pedras molhadas como arbustos esponja. Abaixando-se, Wade Fraser pegou um organismo parecido com caracol onipedular. Não é fake. Isso está vivo, é genuíno. Tug estava segurando uma esponja que ele havia pescado a partir de uma pequena poça aquecida. Este é artificial. Mas há esponjas como legítimos em Delmacó. E estes são falsos, também. Desde que Tug pegou na água uma criatura se contorcendo, uma cobra com pernas curtas e grossas que goleou furiosamente. Rapidamente, Tug removeu a cabeça saiu, e a criatura parou de se mover. A mecânica é totalmente uma engenhoca. Vocês conseguem ver a fiação. Ele restaurou a cabeça. Mais uma vez a criatura começou a desengonçar e Tug a jogou de volta na água e nadou animada afora. Onde está o prédio? Disse Mary Morley. Maggie Walsh disse. Ele parece mudar de local. A última vez que alguém o encontrou foi ao longo deste cume passando os geysers. Mas provavelmente não será a próxima vez. Nós podemos usar isso como uma fase inicial, Beth Jober disse. Quando chegamos ao local onde ele foi passado, podemos nos espalhar em várias direções. Ela acrescentou. É uma pena não termos intercomunicadores com a gente. Eles seriam de muita ajuda. Isso é culpa do Belsor, disse Tug. Ele é nosso líder eleito. Ele deveria pensar em detalhes técnicos como esse. Para Seth Morley, Beth Jober disse. Você gosta dela aqui fora? Eu não sei ainda. Talvez por causa da morte de Suzy Smart sentiu repulsa por tudo o que viu. Ele não gosta da mistura de formas de vida artificiais com as verdadeiras. A mistura entre eles fez ele sentir como se toda a paisagem fosse falsa. Como se, ele pensou, essas colinas no fundo, e que grande planalto para a direita, seriam como um mero pano de fundo pintado. Como se tudo isso, e nós mesmos, todos estão contidos em uma cúpula geodésica. E acima de nós homens treatam na pesquisa, como cientistas inteiramente deformados das histórias de ficção, estivessem olhando para baixo para nós quando nós caminhamos, as pequenas criaturas hábeis, ao longo de nossa maneira humilde. Vamos parar e descansar, disse Maggie Walsh, com o rosto sombrio e alongado ainda. O choque da morte de Suzy tinha, para ela, não a desgastou em tudo. Eu estou cansado. Eu não tinha tomado qualquer café da manhã, e nós não trouxemos qualquer alimento com a gente. Esta viagem inteira deveria ter sido cuidadosamente planejada com antecedência. Nenhum de nós estava pensando claramente, Beth Jober disse com simpatia. Ela trouxe um frasco do bolso da saia, abriu-a, classificado entre os comprimidos e em um passado que encontrou foi satisfatório. Você consegue engolir eles sem água? Russell perguntou-lhe. Sim, ela disse, e sorriu. A Piliad pode engolir um comprimido em qualquer circunstância. Seth Morley disse Russell. Para beijo é pílulas. Ele olhou para Russell, perguntando como os outros, se este novo membro também tem um elo fraco em seu personagem. E se assim for, o que poderia ser? Eu acho que sei o que o Sr. Russell faz para. Wade Fraser disse em sua voz um tanto desagradável, bajuladora. Ele tem, creio eu, a partir do que eu tenho observado sobre ele,
uma obsessão por limpeza. Sério, disse Mary Morley. Temo que sim, disse Russell e sorriu para mostrar os perfeitos, dentes brancos, como os dentes de um ator. Eles continuaram e chegaram, finalmente, perto de um rio. Parecia demasiado grande para atravessar. Ficaram ali parados. Nós vamos ter que seguir o rio, disse Tug. Ele fez uma careta. Eu estive nessa área, mas eu não vi nenhum rio antes. Fraser riu e disse: essa é com você, Morley. Porque você é o biólogo marinho. Maggie Walsh disse: essa é uma observação estranha. Você quer dizer a paisagem se altera de acordo com nossa expectativa. Eu estava fazendo uma piada, disse Fraser ofensivamente. Mas é uma ideia estranha, Maggie Walsh disse. Você sabe, Spectovski fala sobre nós como sendo prisioneiros de nossos próprios preconceitos e expectativas. E que uma das condições do curso da vida é permanecermos presos nas tendências da realidade ou quasi-realidade, sem nunca ver a realidade como ela realmente é. Ninguém vê a realidade como ela realmente é, disse Fraser. Como Kant provou. Espaço e o tempo são modos de percepção. Falo isso como exemplo. Você sabia disso? E cutucou Seth Morley. Você sabia disso, biólogo marinho? Sim, respondeu ele, embora na verdade ele nunca tinha nem sequer ouvido falar sobre Kant, muito menos lê-lo. Spectovski diz que finalmente podemos ver a realidade como ela é, Maggie Walsh disse. Quando o intercessor nos libertar do nosso mundo e da nossa condição. Quando o véu da maldição for levantado acima de nós, por meio dele. Russell falou. E às vezes, mesmo durante a nossa vida física, temos vislumbres momentâneos disso. Só se o intercessor levantar o véu para nós, Maggie Walsh disse. True, Russell admitiu. De onde você é? Seth Morley perguntou a Russell. A partir de Alpha Centauro 8. É um longo caminho a partir daqui, disse Wade Fraser. Eu sei. Russell assentiu. É por isso que eu cheguei aqui tão tarde. Eu fiquei viajando por quase 3 meses. Então você foi um dos primeiros a conseguir a transferência, Seth disse Morley. Muito antes de mim. Muito antes de qualquer um de nós, disse Wade Fraser. Ele contemplou Russell, que estava de cabeça e ombros acima dele. Eu me pergunto por que um economista seria bem-vindo aqui. Não há economia no planeta. Maggie Walsh disse. Não parece haver nenhum uso para qualquer um de nós que possa colocar as nossas capacidades, as nossas competências, a nossa formação. Elas não parecem matéria para isso aqui. Eu não acho que fomos selecionados por causa delas. Obviamente, disse Tug. Isso é tão óbvio para você. Betty Jo disse-lhe. Então o que você acha que tipo a base da seleção foi feita? Como Belsor diz. Nós somos todos desajustados. Ele não diz que somos desajustados, disse Seth Morley. Ele diz que somos fracassados. É a mesma coisa, disse Tug. Nós somos os restos da galáxia. Belsor está certo, pelo menos desta vez. Não me inclua, quando você diz isso, Betty Jo disse. Eu não estou disposta a admitir que eu faço parte da escória do universo ainda. Talvez amanhã. Quando nós morrermos, Maggie Walsh disse, meio para si mesma, que caia no esquecimento. Um esquecimento em que já existe, um dos quais só a divindade pode nos salvar. Então nós temos a divindade tentando nos salvar, disse Seth Morley, e o general Treaton tentando-nos. Ele parou. Ele percebeu que havia falado demais. Mas ninguém percebeu. Essa é a condição básica da vida de qualquer maneira, Russell colocou, em sua voz, neutra e suave. A dialética do universo. Uma força nos puxando para baixo até a morte. O destruidor da forma em todas as suas manifestações. Então a divindade em suas 3 manifestações. Teoricamente sempre no nosso cotovelo. Certo, Miss Walsh? Não teoricamente. Ela balançou a cabeça. Na verdade. Betty Jober disse calmamente. Lá está o edifício. Então, agora ele viu. Seth Morley protegeu os olhos contra o sol do meio-dia, e espiou. Cinza e grande, ele se levantou no limite de sua visão. Quase um cubo. Com pináculos ímpares, provavelmente com fontes de calor. De máquinas e atividade por dentro. Uma nuvem de fumaça pairava sobre ele e ele pensou. É uma fábrica. Vamos, disse Tug, começando nessa direção. Eles marcharam dessa forma, amarrado em um arquivo desigual. Não está ficando mais perto. Disse Wade Fraser atualmente, com escárnio jejuno. Andem mais rápido, então, Tug disse com um sorriso. Isso não vai ajudar. Maggie Walsh parou, ofegante. Círculos de suor escuro eram visíveis em torno de suas axilas. Sempre é assim. Você caminha e ele recua e recua. E você nunca chega muito perto, disse Wade Fraser. Ele também tinha parado de andar. Ele estava ocupado vendo um tronco, parecido com um jacarandá maltratado. Usando com ele, Seth Morley notou, um dos piores e mais fortes troncos que existem. O cheiro dele, como o tronco queimado em queima irregular, contaminou o ar natural. Então o que vamos fazer?
Russell disse. Talvez você possa pensar em alguma coisa, disse Tug. Talvez se a gente fechar os olhos e caminhar em torno de um pequeno círculo nós vamos nos encontrar em pé ao lado dele. Enquanto nós ficamos aqui, disse Seth Morley, protegendo os olhos e olhando, que se aproxima. Ele continuou positivo. Ele poderia escolher todas as torres, agora, e do manto de fumaça acima dela parecia ter levantado. Talvez não seja uma fábrica, afinal de contas, ele pensou. Se ele chegasse apenas um pouco mais perto, talvez eu possa dizer. Ele olhou assim por diante. Os outros, atualmente, fez o mesmo. Russell disse reflexivamente. É um fantasma. Uma projeção de algum tipo. A partir de um transmissor localizado, provavelmente, dentro de 1 milha quadrada de nós. Um muito eficiente transmissor de vídeo, moderno. Mas você ainda pode ver uma ligeira variação de imagem. O que você sugere, então? Seth Morley perguntou ele. Se você estiver certo, então não há razão para tentar chegar perto dele, já que ele não está lá. Ele está em algum lugar, Russell corrigiu. Mas não nesse ponto. O que estamos vendo é uma farsa. Mas há uma construção real e provavelmente não está muito longe. Como você pode saber isso? Perguntou Seth Morley. Russell disse. Eu estou familiarizado com o método Interplan Oeste de composição de chamariz. Esta é uma transmissão ilusória na existência de enganar aqueles que sabem onde há um edifício. Quem esperar para encontrá-lo? E quando eles veem isso, eles acham que eles têm. Isto não é para alguém que não sabe que existe um edifício em algum lugar por aqui. Ele acrescentou. Isso funcionou muito bem na guerra entre a Interplan do Ocidente e os cultos do guerreiro de Rigel 10. Mísseis rigelianos zerados com ilusórios complexos industriais uma e outra vez. Você vê este tipo de projeção mostrando nas telas de radar e através de varreduras computadorizadas de sondas por scanner. Ele tem uma espécie de base semimaterial, estritamente falando, não é bem uma miragem. Bem, você sabe, Beth Jober disse. Você é um economista, você estaria familiarizado com o que aconteceu com complexos industriais durante uma guerra. Mas ela não pareceu convencida. É por isso que recua. Seth Morley perguntou ele. À medida que nos aproximamos. Isso é como eu fiz a sua composição, disse Russell. Meg Walsh disse-lhe. Diga-nos o que fazer. Vamos ver. Russell suspirou, ponderou. Os outros esperavam. O edifício real poderia estar em qualquer lugar. Não há como rastreá-lo de volta ao fantasma. Se houvesse, o método não teria funcionado. Eu acho que... Ele apontou. Tenho a sensação de que o planalto lá é ilusório. A sobreposição com alguma coisa, resultando em uma alucinação negativa para quem vem naquela direção, explicou. Uma alucinação negativa, quando você não vê algo que realmente está lá. Tudo bem, disse Tug. Vamos de cabeça para o planalto. Isso significa que iremos atravessar o rio, disse Mary Morley. Para Meg Walsh, Fraser disse. O Spectovski não disse nada sobre caminhar sobre as águas. Seria útil, agora. O rio parece muito profundo para mim, e nós já decidimos que não poderíamos ter a chance de tentar atravessá-lo. O rio pode não estar lá também, disse Seth Morley. Ele está lá, disse Russell. Ele caminhou em direção a ele, parou em sua borda, se abaixou e retirou um punhado temporário de água. Sério, Beth Jober disse. Não Spectovski não disse nada sobre andar sobre as águas. Isso pode ser feito, Meg Walsh disse, mas apenas se a pessoa ou as pessoas estiverem na presença da divindade. A divindade teria que levá-lo, ou leva-los do outro lado, caso contrário eles afundariam e se afogariam. Ignatz Tug disse. Talvez o Sr. Russell seja a divindade. Ele perguntou para Russell. Você é uma manifestação da divindade. Venho aqui para nos ajudar. Você é, especificamente, o caminhante na terra. Não, e digo isso sem medo, Russell disse em sua voz, razoável, neutra. Leve-nos através da água, disse-lhe Seth Morley. Eu não posso, disse Russell. Eu sou um homem como você. Tente, disse Seth Morley. É estranho, disse Russell, que você acha que eu sou o caminhante na terra. Isso já aconteceu antes. Provavelmente por causa da existência nômade que eu levo. Eu estou sempre aparecendo como um estranho, e se eu não fizer alguma coisa errada, o que é raro, alguém começa então, com a brilhante ideia de que eu sou a terceira manifestação da divindade. Talvez você seja, disse Seth Morley, examinando-o atentamente. Ele tentou lembrar como o caminhante o tinha olhado quando ele tinha se revelado voltando ao Tekel o Farso. Houve pouca semelhança. E, no entanto, a intuição ímpar, até certo ponto, permaneceu com ele. Tinha de chegar a ele sem nenhum aviso, no momento em que ele tinha aceitado Russell como um homem comum e, em seguida, todos de uma vez ele sentiu-se na presença da divindade. E demorou, mas não completamente foi embora. Eu saberia se eu fosse uma de suas manifestações, Russell apontou. Talvez você não saiba, Meg Walsh disse. Talvez o Sr. Morley esteja certo.
Ela, também, analisou Russell, que parecia agora um pouco constrangido. Se você é, disse ela, nós eventualmente saberemos. Ponto. Você já viu o caminhante? Russell perguntou-lhe. Não. Eu não sou ele, disse Russell. Vamos nadar na maldita água e ver se podemos chegar do outro lado, disse Tug impaciente. Se for muito profunda, então vão para o inferno com isso tudo, nós vamos voltar. Aqui vou eu. Ele caminhou em direção ao rio e nele. As pernas desapareceram na água cinza azulada e opaca. Ele continuou. Aos poucos, os outros o seguiram. Eles chegaram ao outro lado sem problemas. Por todo o rio que permaneceu raso. Como o sentimento decepcionou a 6 deles, e Russell, estavam juntos, com a água batendo em suas roupas. Ela havia chegado até a sua cintura e não mais. Ignatz Tug, disse Fraser. A manifestação da divindade. Preparou os rios fortes e tufões de batalha. Eu nunca havia imaginado. Está acima da sua capacidade, disse Tug. Para Meg Walsh, Russell disse de repente, ore. Para quê? Para que o véu da ilusão suba, para expor a realidade por baixo. Posso fazê-lo em silêncio? Perguntou ela. Russell assentiu. Obrigada, disse ela, e virou as costas ao grupo. Ela ficou por um tempo, de mãos cruzadas, a cabeça inclinada, e então ela se virou. Fiz o melhor que pude, ela os informou. Ela parecia feliz, agora, Seth Morley notou. Talvez, temporariamente, ela tinha esquecido de Suzy Smart. Uma pulsação enorme pulsava nas proximidades. Eu posso ouvi-la, Seth Morley disse, e sentiu medo. Um medo enorme, instintivo. A 100 metros de distância uma parede cinza subia até a névoa do céu ao meio-dia. Batendo, vibrando, a parede rangendo como se estivesse viva. Enquanto que, acima dele, torres esguichavam resíduos na forma de nuvens escuras. Outros resíduos, a partir de tubos enormes, borbulhavam no rio. Gorgolejava e borbulhava e nunca cessou. Haviam encontrado o edifício.